Um bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Agora é 8h26 da manhã. Hoje é sábado. Hoje é 7 de fevereiro de 2026. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Então, bom dia para cada um. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Esses dias eu não estou tendo tempo para trazer alguns stories, né, que eu publico aí. Não estou tendo tempo para publicar. Estou andando cansado, trabalhando mais um tiquinho, graças a Deus. Esses dias estava chuvoso, não estava trabalhando muito, então tem que correr atrás agora, né? Para tentar recuperar isso pelo menos essa semana. Então, vamos ver o que eu consigo fazer aí. Então, é bom que vocês fiquem sabendo. Brito 8745 @gmail.com. Luciano Rodrigo, um bom dia. Então, esse tempo estava muito chuvoso, eu trabalhei menos, agora eu estou trabalhando um pouquinho até mais. Graças a Deus eu trabalhei bem ontem, então eu estou tentando salvar essa semana que eu perdi e não consegui. Então pode ser que eu não publique muito vídeo aí, sempre estou publicando, né? E vamos ver. Talvez até domingo agora eu vou trabalhar. Mas live sempre eu vou estar fazendo, né? Faço da parte da manhã, à noite eu faço quando dá, né? E hoje à noite não deu, ontem também. A Mir participa. Então, vou esperar mais um pouco as pessoas chegar e a gente vai trazer o 7 selo, parte 6 da mensagem do nosso profeta. Esperar só mais um pouquinho e vou trazer somente crer. Pavelói oficial. Um bom dia também. Ó, gente, olha para vocês verem como é que é as coisas. Giselda Soares. Giselda Soares. Anivar participa. Claro que está com previsão de chuva hoje também. Sempre eu saio, eu olho se tem previsão de chuva. Hoje vai ser menos, né? Mas o danado do carnaval tá aí. E a chuva tá maneirando para esse povo ficar pulando carnaval igual doido. Charles Goldin. Eles vão pular carnaval, não vai ter jeito mesmo. Não vai fazer a bagunçaiada danada que eles fazem. E tava chovendo até esses dias atrás aí, quase todo dia. Queria ver se batesse uma chuva pesada lá, que eu quero ver. Uma chuva leve, eles vai, gente. Agora, uma coisa que eu quero falar com vocês, tem coisa que eu admiro, mesmo a pessoa sendo a pessoa do mundo. Eu quero até dar uma palavra sobre isso, eu estava vendo, pensando sobre isso, e aí eu vou trazer a mensagem aqui. Vocês já repararam como que a pessoa do mundo, ela é dedicada às coisas que ela tem hobby, ou à coisa que ela gosta? Eu já reparei isso. O meu vídeo aqui, Irene Coelho, Leide Rios, Gabriela Rodrigues. Eu tenho que evitar falar, porque se eu falar, eu saio do meu raciocínio aqui e eu perco o que eu quero falar. Então eu estava observando. Essas pessoas que têm hobby, que gostam de fazer algum tipo de coisas, elas são muito dedicadas. E eu tiro o chapéu para elas e eu admiro. Acho uma coisa muito boa. Mas vocês já pararam para pensar se essas pessoas, como elas são dedicadas nas coisas que ela faz, se elas fossem dedicadas nas coisas de Deus, como que a vida delas seria melhor? Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês verem. Porque eu observo muitas coisas. Vamos colocar uma pessoa que gosta de fazer academia. Eu admiro aquele povo que faz academia, tá? Vou ser sincero com vocês, eu admiro. Eu vou falar uma coisa para vocês acabarem de entender aí de uma vez por todas. Eu sou uma pessoa que eu luto contra tudo e contra todos. Eu gosto de trazer a palavra de Deus para vocês. Gosto de estar
falando de Deus para vocês, mas eu sou uma pessoa que geralmente para fazer as coisas eu tenho dificuldade. Deus da minha infância eu tenho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ah, não está carregando, cara. Agora parou de carregar o telefone, tem hora que ele para de carregar. Aí na hora que eu for sair, ele não vai estar carregando. Será que você vai estar carregando? Tem hora que parece que ele não está carregando. Então eu vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que têm facilidade para levantar cedo. Tem pessoas que podem dormir tarde e ainda levanta cedo. Eu já não tenho. Eu, Deus da minha infância, eu sempre fui uma pessoa que dormi muito. E ainda durmo muito. Então, eu tenho dificuldade para levantar cedo. E se eu não dormir bem, no outro dia eu não estou bom. Então eu faço coisa que eu gosto de fazer. Senão eu não estava fazendo. Mas eu tenho dificuldade para fazer as coisas assim. Como eu estou falando com vocês, que eu admiro uma pessoa disciplinada, uma pessoa que consegue, pode dormir tarde ou dormir cedo, ela consegue levantar no horário. Uma pessoa que compromete fazer a coisa, ela vai lá e faz. Ela é comprometida com as coisas que ela faz. Eu admiro isso e eu tento fazer isso, eu faço. Tanto é que eu faço live para vocês aqui. Geralmente eu folgo no domingo, eu faço quase todo dia. Eu não consigo cumprir muito o horário, mas pela graça de Deus, a oração eu faço toda sexta-feira, 5 horas da manhã. Eu levanto, arrastado, mas levanto. Mas o que eu quero falar com vocês? Então essas pessoas que têm os hobbies dela, que são dedicadas, eu admiro. Eu acho bonito o que elas fazem. E elas são muito dedicadas. Por exemplo, uma pessoa que faz academia, você acha que aquela pessoa, para ela conseguir o corpo que ela deseja, a estatura que ela deseja, ela não é uma pessoa dedicada? Ela é uma pessoa disciplinada, dedicada. Porque se ela sair fora do padrão, o resultado que ela quer vai ficar ruim. Apesar que tem muitas pessoas que vai e depois morre no meio do caminho. Então eu estava pensando sobre isso. Vocês já pararam para pensar? O negócio não está carregando. Oh, meu Deus do céu. Vocês já pararam para pensar se essas pessoas que são tão dedicadas aos seus hobbies, às coisas que elas fazem, se elas dedicassem a vida a Deus, como que seria melhor a vida delas, gente? Para você pensar. Uma pessoa que faz academia, ela priva, dependendo de ir a lugares, talvez ela priva de comer algumas coisas para ela conseguir fazer aqueles exercícios. Mas agora, se a gente conseguisse colocar essas pessoas para ter a mentalidade, para colocar Deus em primeiro lugar, olha que bênção que ia ser na vida dessas pessoas. Ia ser maravilhoso. Então aí a pessoa dedica o tempo todo dela no hobby dela, na coisa que ela gosta. Ela pode até falar, mas eu também é Deus. Mas com certeza ela é muito dedicada ao seu hobby. Mas a Deus ela é menos. Então se ela fosse mais dedicada às coisas de Deus, que eu não sou contra a pessoa ser dedicada às coisas que depende da coisa também, tá, gente? Depende da coisa também. Eu estou dando um exemplo assim. A dedicação que ela faz lá pro mundo, com a coisa que ela gosta, se ela jogar isso nas coisas de Deus, ia ser uma maravilha. Ela ia transformar a sua vida, você não tem ideia. Então eu estou dando um exemplo de uma pessoa que faz academia, mas você pode dar outro exemplo aí. Você pode colocar um atleta que faz corrida, né, que dedica para fazer uma maratona. Você pode colocar um atleta de futebol que, querendo ou não também, apesar que tem uns que faz corpo mole, na hora que dá as férias está tudo lá negociado, mas aqueles jogadores, sim, selecionados, eles treinam, eles têm que fazer. Tem uns que tem até, não sei se é personal particular, para ele não perder o ritmo dele. Não tem? É assim. É como se fosse uma profissão.
Agora você coloca isso na vida espiritual, se a pessoa fizesse isso. Agora, outra coisa também. Essas pessoas que saem para pular carnaval, com essa chuva que vai vir aí, se tiver uma chuva daquelas de alagar, pode ser assim que não. Mas agora, se tiver um sereninho, um negócio, a chuva não para esse povo não, gente. Você acha que a chuva para esse povo que pula carnaval? Se for uma chuva mais ou menos branda, eles vai lá pular com o seu corpo lá, vem fazer um tanto de bagunça lá, nada para eles não. Agora coloca esse povo seguindo a Deus, hein? Você já imaginou? Esse multidão de povo que vai pular carnaval. Ele adorasse a Deus igual eles adoram pulando carnaval? Aquele povo lá fica... Aquele povo lá vai de ônibus, vai a pé, vai sem dinheiro, faz o que for, pega chuva, pega ônibus, mas vai. E para a casa de Deus, já imaginou se aqueles povo pegasse esse entendimento e dedicasse a vida deles para Deus desse jeito? Que maravilha que não ia ser. Esses caras que é torcedor de time. Os caras que é torcedor de time, já comprou ingresso antes do jogo, pegou um filão danado para comprar aquele negócio. Tem uns que faltam até de serviço, para não ir no serviço, para ir lá adorar o seu time de futebol. Mas e adorar a Deus? Então, é isso que é a minha reflexão para vocês aí. Se esse povo mudasse só o itinerário deles para Deus, vocês iam ver como pode até ser. Porque é claro que é o Espírito Santo que vai trabalhar com a pessoa, para a pessoa e tal. Mas, com certeza, muita coisa na vida dessa pessoa ia melhorar. Então, eu admiro as pessoas do mundo nesse sentido de dedicar as coisas dos hobbies deles. Mas, com a intuição de uma hora estar falando aqui no Instagram, no TikTok, captar uma dessas pessoas. E se uma dessas pessoas dedicar a vida dela a Deus, como ela dedica as coisas da carne, né? Porque carnaval é coisas da carne, e dedicasse a vida a Deus, a vida dela mudaria. Então, Deus fala, né? Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Se você colocasse Deus no primeiro lugar, essas pessoas, você tá doido. Então vamos lá, gente. Então é o 7 selo. Eu estou na página, deixa eu ver onde que eu tô. Isso aí eu só tô falando, é um pensamento que veio em mim. Deixa eu ver na qual página que eu tô, né? Eu estou na página 45. Então eu vou cantar somente Crer, tudo é possível, né? E aí eu vou trazer, sem mais delongas, né? Isso é um pensamento que veio na minha cabeça, tá, gente? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor mais uma vez por essa manhã, por estar aqui presente, tentando trazer a Tua palavra, mas só o Senhor pode trazer. Eu sou fraco, necessitado e dependo de Ti nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Vai até o meu coração, discerne o sentimento do meu coração. Traga, Senhor, a Tua palavra através da minha voz, do meu áudio, e que cada pessoa nessa manhã possa captar e possa receber a sua porção, que é o Espírito Santo, a Tua palavra, Senhor. Alimente eles espiritualmente essa manhã. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá então. Então nós estamos no 7º selo, parte 6, e eu estou já na parte 45. Eu já vou encerrar ela, né? Eu acho. Não sei. Hoje eu não consigo encerrar ela, né? Eu acho que eu tomei tempo demais seus aí. Pode ser que eu encerre, hein? E cada dia está acontecendo algo estranho. Eu ficava admirado, entrava no quarto e ficava ali por alguns minutos
e via algo me mudar completamente. Aqui, eu entrava ali e apanhava as anotações. Eu apanhava os livros do Dr. Smith, Uriah Smith, todos os escritores e tudo mais. E lia os livros. Eu dizia, agora está aqui bem, foi isso, aquilo, ou outro. Eu olhava aqui e chamava outro homem. Ele dizia que era tal e tal coisa. E parecia que aquilo simplesmente não dava certo, vem? Então eu pensava, bem, o que é isso, Senhor? E eu andava de um lado para o outro por algum tempo. Eu ajoelhava e olhava, voltava e apanhava a Bíblia, assentava ali, andava de um lado para o outro. Então, de repente, quando eu me aquietava, aquilo simplesmente se desdobrava assim. Então, eu agarrava rapidamente uma caneta e começava a escrever aquilo assim. Seja o que fosse que eu estivesse vendo e acontecendo, observava-o assim até eu anotar. Então eu tomava o restante do dia para descer e pesquisar aquilo e ver se estava atado a todas as escrituras. Então eu quero falar com vocês que o nosso profeta sempre foi assim. Por mais que ele tinha visão, por mais que ele era um profeta, se vinha as coisas nele, ele ia checar lá na Bíblia se aquilo era escriturístico. Que caráter de profeta que nós temos. Então essa mensagem que eu leio é do profeta William Marlon Brandt, o sétimo anjo dessa era. Então, mesmo que ele tinha visão, ele checava na escritura, se estava. Porque tem pessoa que traz a palavra e tem palavra que não está na escritura. Então, se a visão dele combinasse com a escritura, ele trazia. Ele dava ok, mas se não, ele falava, não está igual na escritura. Provai todas as coisas, vem, e eu tenho isso aqui. E eu penso, agora, existem muitas pessoas que têm visões, existem muitas que foram reveladas. Se for contrário à palavra, deixe de lado, tá vendo? Olha o que eu acabei de comentar com vocês aqui. Isso é correto, deixe de um lado, mesmo se tiver visão. Agora, então, passava por aquilo assim, passava por aquilo mesmo assim, e eu anotava umas coisinhas aqui. E eu pensava, bem, agora as pessoas ficaram contentes em ouvir isso, porque isso une aqui e une ali. Agora vejamos, o que isso diz aqui? Sim e sim. Aqui está isso, bem aqui, vem. E trago isso de volta pela Bíblia e junto a coisa durante a semana. Aí está nas fitas, elas estão as suas ordens. E eu o tenho feito no melhor do meu conhecimento, sob o companheirismo cristão. Tá certo. Tenho feito o melhor que eu sabia como fazer. Vocês têm sido uma das melhores turmas. Não poderia haver ninguém que pudesse se comportar melhor. Todos vocês têm chegado aqui a 1 hora de dia, esperando até às 5 horas. Ou seja, quando for que abra a igreja, trazem as... Eu já li isso aqui. Eu estou lembrando que eu já li isso aqui. Já li isso aqui, tá, gente? Era aqui que era para me ter lido. Esta tem sido
uma semana misteriosa. Tudo tem sido como que estranho, como quando as pessoas vêm, vendo-as de pé, pelos arredores do lado de fora, nas janelas, nas portas ou lá atrás. Em todos os lugares, ouvindo e longe de ser um orador. Estou longe de ser um orador. Eu tenho inteligência suficiente para saber que não sou. Que não sou um orador. Mas por que as pessoas se assentariam e ouviriam assim? Porque elas fariam isso. Elas não vêm ouvir uma pessoa como eu, mas elas estão vindo porque há algo nisso, atraindo o povo. Então tem que ter Deus atraindo as pessoas para ouvir as coisas de Deus. Se você está essa manhã aqui, não é nem por mim, não é nem pelo conteúdo, é porque Deus está te atraindo a escutar a palavra de Deus. E isso é muito bom. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Bem, há algo nisso que os está atraindo. Como minha esposa se colocava aqui na plataforma e cantava quando eu comecei. Eles vêm do leste e do oeste, eles vêm de terras distantes para festejar com o rei, para cear como seus convidados. Quão abençoados são estes peregrinos, olhando para a sua face sagrada, iluminada com luz divina. Benditos portadores de sua graça, brilharão como gemas em sua coroa. Que você sempre possa ter isso em mente. Ser uma gema na coroa de Jesus Cristo. Paulo disse à igreja: vós sois as joias, as gemas de sua coroa. Queremos ser as gemas da coroa de Jesus Cristo. Nós não queremos nunca colocar um homem nisto. Esqueçam qualquer coisa a meu respeito. Salgados 52, 54. Um bom dia. Isso é exatamente a verdade. Eu não estou dizendo isso para ser humilde. Esses são fatos. Não há nada em mim, nenhuma coisa boa de modo algum. Então coloca sempre Jesus na frente. Mas a graça de Deus tem permitido meus pobres olhos ou ofuscados olharem além da cortina do tempo e verem aquelas coisas do além e voltar. O profeta vai no além e volta. Ele, ao mesmo tempo que está aqui com nós, aqui, ó, se ele tivesse, ele consegue estar conversando com nós e estar lá no além. É dois mundos na cabeça do profeta. Tem hora que a pessoa é tão espiritual que ela está aqui, a cabeça dela está nas coisas espirituais. E nós precisamos disso também. Claro que não igual o profeta. Quando eu era um garotinho, eu amava as pessoas. Eu sempre quis que alguém me amasse e conversasse comigo. Ninguém fazia isso. Por causa do nome da família, ninguém conversava comigo. Então, além disso, ele era um menino, um profeta, mas ele não teve amigo. Ele era rejeitado, porque a sua família não tinha nome, não tinha nada. E pode ser que tem hora na vida da gente que a gente somos rejeitados pela sociedade. Ninguém queria conversar com ele. Mas quando eu fiz a minha rendição a Deus, então o nosso povo, na raiz sendo irlandês, eu pensei, talvez todos eles eram católicos, e talvez fosse isso. Eu fui ali, e ele era de um certo modo, e eu fui até a primeira igreja batista, e ele era de outro modo. Eu disse, Senhor, tem que haver algum caminho que seja a verdade.
E algo diz, é a palavra. Então, capta essa manhã. Se você captar essa manhã, essa mensagem aqui, só esse pedacinho para mim, a minha life já está ganha. O meu dia já está ganho. Porque eu quero trazer para você a palavra de Deus. Se a palavra de Deus ir no seu coração aí e você captar isso, eu já estou satisfeito. Tá? Então aqui, ó, e algo dizia, é a palavra. Tem que ter alguma coisa em qualquer igreja que você vai. Tem que ter alguma coisa verdadeira. Sabe qual que é a coisa verdadeira? É a palavra de Deus. E se aquela igreja sua não tem a palavra de Deus, ela não é verdadeira. Pronto. Se você captar isso, para mim já tá bom. Então vou repetir novamente para ficar registrado. Se você vai em alguma religião, onde é que você queira ir, ou qualquer igreja que você vai, se você está procurando Deus, e Deus é a sua palavra, se você vai naquela igreja e ela não tem a palavra de Deus, saia fora dela correndo. Fique com a palavra de Deus. Eu tenho segurado aquela palavra. Olhe para cada visão, em todas as partes. No dia que eu lancei aquela pedra fundamental ali, e eu coloquei aquilo ali dentro, eu escrevi ali o que ele me mostrou naquela manhã, numa visão. A pedra, a tempo e fora do tempo. Repreenda-as com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então aqui já vai outra palavra para vocês aí. Então vai acontecer porque as pessoas, querendo ou não, a vez de querer ficar com a palavra de Deus, que é o correto, mas elas vão querer uma religião. E muitas vezes as pessoas escapam de ter Deus na vida porque elas procuram, a vez de ser a palavra de Deus, elas procuram religiões. E se você procurar religião igual a maioria está procurando, vai acontecer que vai ter doutores, doutrinas, que vão trazer a consciência da palavra. E você vai ouvir o que você está desejando no seu coração. Você vai encontrar lá um homem lá, bem estruturado, bem educado, bem estudado. E ele vai trazer a palavra para você do jeito que você queria. Você não vai precisar de acomodar de ir numa igreja longe da sua casa para buscar a palavra de Deus. Porque você queria uma coisa mais acomodada. Só que ele não tem a palavra de Deus. Então você vai receber conforme você deseja. Mas se você desejar a palavra de Deus, você vai ter que pesquisar, você vai ter que prestar atenção até na palavra de Deus, na pregação, e falar, não, ali não é lugar de eu ficar não, e cascar fora. E desviarão os ouvidos da verdade. Então você vai ter o que vai trazer a palavra, mas a palavra não vai ser a verdade. E você vai estar desviado da verdade. Voltando às fábulas, e eu vi aquelas duas árvores, onde eu estava de pé, trazerem a mesmíssima coisa. Isso é correto, e aí estamos. É isso a verdade, e agora você não. Recorde, deixe-me exortá-los novamente. Não diga obrigado a ninguém de modo algum. Não diga pensamento que algum ministro ou algum homem mortal, não há nada de bom nele. Porque não importa quem seja ele, não há nada de bom em nenhum homem. Isso é correto. Quem é bom é Deus. E eu falei com o cara, rapaz, eu tenho hora que eu falo coisa que depois eu vejo que eu dei uma manota, que eu falo a coisa, tem hora que eu falo, mas tem que ter misericórdia de mim, que eu estou começando agora, e eu tenho hora que eu falo coisa que
E o cara é tão espiritual, eu tiro o chapéu pro cara, tá? Eu tenho um vídeo aí, eu até soltei lá no status. Eu mostrei um cara, e eu almoço num restaurante popular quase todo dia. E eu gosto do trabalho do cara lá. O cara vai evangelizar lá no restaurante popular. E ele coloca um som, uma caixa de som, um microfone, e começa a falar de Deus. Deus deu esse dom para ele. Ele não cobra, não fala nada. Pode ser que ele deve ter uma igreja, alguma coisa, não sei se ele é pastor, alguma coisa. Mas eu estou falando do trabalho dele. Eu acho o trabalho dele muito bonito. Então eu vou almoçar no restaurante popular, eu sempre escuto ele, né? E coincidiu, rapaz, Deus deu vontade de eu fazer uma gravação dele. Eu abri uma live rapidinho lá e comecei a gravar o homem falar. Na hora que eu fui gravar o homem, ele estava falando de Deus lá, sei lá o que tem, o guardinha foi lá mandar ele abaixar o som. Na hora que ele foi lá mandar ele abaixar o som, eu falei assim, engraçado, né? Esse pessoal aí fica com o som ligado de som de carro alto, ninguém fala nada. Esses motoqueiros ficam fazendo barulhada de madrugada e ninguém fala nada. Mas na hora que o homem vem trazer a palavra de Deus, Satanás quer combater a palavra de Deus. Aí o guardinha falou com ele, ele respeitou o guardinha, falou que o guarda é autoridade, não debateu, abaixou um pouco o som, o guardinha voltou lá de novo, tal, né? Aí depois eu fui lá, falei que ele está fazendo um bom trabalho. Ele falou assim, ó, bom é Deus. Estou lembrando aqui. Mas eu não sabia como que eu ia expressar como eu estava gostando do trabalho dele. Então eu fui falar bom. Aí na hora ele perguntou se eu aceitava a oração, eu falei, já aceito a oração, gostei muito do seu trabalho e tal. Aí gosto do seu trabalho e tal, acho que Deus. Aí eu fui falar bom com ele, falou, bom só é Deus. E ele falou a verdade, eu só não soube expressar como eu estava gostando do trabalho dele. A verdade é isso. Mas até nisso ele soube, né, foi muito sincero. E se houvesse um punhado de trombetas colocadas aqui, uma delas tivesse que tocar determinada música, seria o homem. Aquelas trombetas são perfeitamente mudas. É o sujeito que pode fazer soar a trombeta, que sabe o que ele fará, que apanha a trombeta, e a trombeta não tem nada a ver com isso. O som vem através da inteligência, que está através dela. É certo, então todas as trombetas são do mesmo jeito. Então eu quero que você imagine uma trombeta aí, que é um instrumento para sair o som, né? Por mais que a trombeta saia o som, tem que ter alguém lá para soprar ela, para ela sair o som. E a mesma coisa aqui na Terra. Por mais que Deus existe, que Deus quer te salvar, tem que ter homens que vai ter que falar as coisas de Deus para você escutar aí do outro lado. Ele vai ser uma trombeta soando a voz de Deus aqui na Terra, usando um homem. Então, muitas vezes a gente fala que aquele homem é homem de Deus, Deus está naquele homem. As pessoas interpretam mal. Ela fala, eles estão adorando Deus, homem. Nós não estamos adorando homem, nada. Eu acabei de falar com vocês aqui que o nosso profeta falou que nenhum homem é bom. É só Deus que é bom. Mas a gente podemos reconhecer que através daquele homem, Deus está trazendo a palavra. Deus está naquele homem, usando aquele homem. Então, o exemplo da trombeta fica muito simples de você entender. A trombeta, ela não toca sozinha, tem que ter alguém ali para soprar que a trombeta. E do mesmo jeito é a palavra de Deus. Tem que ter alguém que Deus vai colocar no coração dele um desejo de expressar a palavra de Deus. E aí Deus pode falar através da voz daquele homem, da pessoa dele, da face dele. Então as pessoas têm que entender que tem homens que Deus está naquele homem. Só que as pessoas não entendem isso. Todos os homens são os mesmos. Todos os cristãos são os mesmos. Não há grandes homens no nosso meio. Não. Não somos grandes homens, nem grandes mulheres. Somos todos irmãos e irmãs.
todos iguais, na mesma característica, não somos grandes. Um não se faz maior do que o outro, nunca se faz de modo algum, não, Senhor, mas somos todos apenas seres humanos. Mas tente interpretar as coisas, não tente fazer nada mais do que apenas viver uma vida justa. Então aqui o nosso profeta já está ensinando nós, que nós temos que colocar capacidade em nós, que nós não somos melhor do que ninguém, mas teremos que ser umas pessoas justas, dando louvor, honra a Jesus. Então eu começo com vocês aqui. Quem começou aqui na live e estava escutando, viu aquele pensamento que eu tinha falado antes de eu fazer a oração e começar a ler a palavra. Olha você ver como é que encaixa. Se aquelas pessoas que eu falei com vocês, que eu acho bonito, de dedicar a vida à academia, a fazer essas coisas, elas fizessem essas coisas aqui, ó, dando louvor e honra a Jesus Cristo. Se elas dessem louvor, honra a Jesus Cristo e tivessem uma vida justa, seria maravilhosa a vida daquela pessoa. Todos compreenderam isso? Agora a congregação diz amém. Amém. Como todo seu coração, vocês farão isso. Amém. Eu amo. Eu amo. Eu amo porque ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Louvado seja Deus. Todos compreenderam completamente. A congregação diz amém. Todos crerem? Amém. Recordem quando? Primeiramente comecei. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se revelou o braço do Senhor deve ser. Então eu quero falar essa manhã. Quem está dando crédito à pregação do Senhor essa manhã? A pregação está sendo pregada aí para você aí do outro lado. Eu não te conheço, mas tem que ter uma palavra para ecoar, tem que ter uma trombeta para soar. E pode ser através da minha voz, da minha pessoa, da minha palavra. Eu não tenho muita instrução, não, sou sincero para vocês. Eu apenas, Deus colocou no meu coração e eu gosto de fazer isso, sem interesse algum. Eu não tenho interesse nenhum, não. Senhor, tem Ele revelado a você sua misericórdia, a sua bondade? Amém? Amém. Apenas recorde, ame-o com todo o seu coração. Então, se as pessoas amassem Jesus com todo o seu coração, como eu acabei de dizer, essas pessoas que têm seu hobby, eu não sou contra ela ter o seu hobby, mas se ela amasse ele em primeiro lugar, hein? Que maravilha que ia ser a vida dessa pessoa. Eu voltarei para casa agora, eu estarei aqui de volta, o Senhor permitindo, por volta de 1 de junho. Talvez, se o Senhor colocar isso em meu coração, talvez nesse verão, como que 1 de junho ou por ali. Eu vou falando igual doido, eu perco a noção da hora. Se o Senhor tardar, eu gostaria de voltar e preparar mais outras 7 noites para as últimas 7 trombetas. Vocês gostariam disso? Vocês gostariam disso? A congregação diz amém. Oração. Orarão vocês por mim para que Deus me ajude. Amém? Correto? Até hoje encontramos outras vezes. Recorde desse bom velho hino. Eu amo, porque ele primeiro me amou e comprou minha vida, minha salvação, no madeiro do Calvário. Agora eu quero que vocês inclinem suas cabeças. Eu quero orar por vocês. Antes do pastor despedir, eu quero orar por vocês. Nosso Pai Celestial, que as pessoas, Senhor, possam compreender, pois tenho certeza que alguns não compreendem, mas, Pai, que eles possam saber o objetivo, o que possam compreender, Pai, que
que é por causa da tua graça para com eles que essas coisas são reveladas. E eu quero te agradecer, Senhor, pelo conhecimento de saber essas coisas que tu tens nos revelado. Eu achei muito interessante isso aqui e eu quero que vocês captem isso aí também. É por graça para com elas, que as coisas são reveladas. Então Deus está tendo graça de revelar as coisas ao nosso profeta para poder transmitir para vocês aí. Então é a graça do Senhor para com vocês. Eu oro por cada um desses aqui, todos que têm vindo à reunião, ou se houver alguém que não crê, que eles, Senhor, possam se tornar crentes. Eu oro por todos que ouvirem as mensagens pela fita, e se eles caírem, e sem dúvida cairão, nos lugares com muitos incrédulos, onde há diferença. Mas, Pai, eu oro por cada um, para que antes que digam qualquer palavra de blasfêmia, que eles possam, primeiramente, se assentar e examinar as Escrituras. Olha que coisa maravilhosa, olha que oração do nosso profeta. Olha aqui, se vocês fizerem isso aqui que está falando na oração, eu já ganhei minha life, tá? Se você quer me ajudar aí, ó, faz eu ganhar minha life, é só essa aqui, ó, faz só isso aqui para mim, ó. Só isso aqui, não é eu que estou mandando não, tá? É se Deus mandar no seu coração aqui, ó. Examinar as Escrituras através para que aquilo foi dito. Então, quando eu falar aqui, eu trazer uma palavra, vai lá e examina lá na Bíblia se as coisas que eu estou falando tem alguma coisa a ver com a Escritura. Se tiver, dá crédito à nossa pregação. Dá crédito no que Deus está trazendo para vocês aí de manhã. Então, lhe dizer que verdadeiramente são sinceros. E se desejam saber se isso é verdade ou não. Eu oro por eles, Pai. Eu oro por esses que se colocam ao redor dessas paredes, que ficaram de pé do lado de fora, que ficaram assentados nos seus carros, pelas criancinhas e por todos que estiveram dentro, e simplesmente todos esses, Senhor, eu oro por eles, e eu oro, Senhor, nessa manhã, por cada pessoa que vai escutar essa mensagem, e que está aqui presente, Pai, que eles possam captar essa mensagem, e que eles possam examinar nas Escrituras o que está sendo dito, o que está sendo lido, se está baseado na Escritura. Então eu estou descansado, porque eu estou fazendo a leitura do nosso profeta, o homem vindicado de Deus para essa era. E se você for um pouquinho sábio, você vai examinar as Escrituras. E eu oro para que minhas orações sejam respondidas, para que tu os abençoe. Primeiro, Senhor, dê cada um a vida eterna. E além disso, eu oro também que cada um tenha a sua vida eterna. Porque o amor de Deus é maior do que a incredulidade desse mundo. E por mais que tenha carnaval agora em fevereiro, aí que o povo vai pular carne, eu oro por eles. Eu oro para essas pessoas que elas possam ter vida eterna. Que Deus ainda dê uma experiência de vida para essas pessoas. Porque elas estão tão enganadas, elas são tão dedicadas às coisas que ela gosta. E a minha palavra hoje, essa manhã, é que elas possam voltar a Deus. Se elas fossem tão dedicadas a essas coisas que são os hobbies dela a Deus, com certeza a vida delas mudaria. Eu oro para que nenhum deles se percam, nenhum. E agora, Pai, não sabemos quando será esse grande evento, mas quando vimos esses sinais aparecendo e acontecimentos escriturísticos, isso adverte nosso coração
além do limite. Eu oro, Deus Pai, para que tu nos ajude. Então as escrituras estão aí, a gente sempre está examinando os fatos, as coisas que vão acontecer. E o nosso coração fica pujante para ver se a gente consegue trazer mais pessoas para Deus, né? Eu oro para que tu ajude o nosso querido pastor, irmão Neville. Deixa o Senhor cheio de graça e cheio de poder e com o entendimento de que ele pode tomar esse alimento armazenado e alimentar os cordeiros de Deus. Que a palavra de Deus possa alimentar os cordeiros de Deus, que são seus filhos, esta manhã. O meu negócio não está carregando, eu tenho quase certeza que não está. Eu tenho quase certeza, eu não acho que isso vai ver. Aí, agora tá vendo? Agora que está carregando. Eu perdi aqui, eu não posso perder. Eu não tenho muito tempo não, oro para que tu mantenhas poder. Vou ter que ler aqui então. Eu oro que tu mantenha o poder de Satanás longe deles, para descorajá-los, ou para tentar fazer com que eles façam seitas, ou simplesmente mantenham todos os poderes do inimigo afastados, Senhor. Santifica-nos a tua palavra. Conceda-o, Senhor. Então, Senhor, eu oro para que tu me ajudes. Eu estou começando a decair. Senhor, eu sei que seus dias não podem mais ser longos. Eu oro para que tu me ajudes. Deixa-me ser verdadeiro, Senhor, e honesto e sincero, e que eu possa ser capaz de levar a mensagem até onde eu esteja ordenado a levar. E quando chegar a hora de me render, ser capaz de entregar essa velha espada para outra pessoa, que será honesta como ela. Então, o nosso profeta, ele já foi embora. Ele já fez o trabalho dele aqui na terra. Ele já entregou a mensagem. Só que ele está passando a espada para alguém. Esse alguém pode ser qualquer um que esteja desejo no coração de levar a palavra de Deus. Com ele, Senhor, e carregará a verdade, conceda-o, Senhor. Então tem que carregar a verdade. Eu não vou colocar num lugar aqui não, que eu sou muito simples, eu não tenho característica para isso. Mas o profeta orou para essas pessoas levar a verdade para outras pessoas. A mensagem dele foi entregue. Eu tento trazer a mensagem do nosso profeta para vocês quase todos os dias aqui, a mensagem já foi entregue. Que os homens possam ser sinceros nos seus corações e levar a verdade para vocês. E que vocês possam captar a verdade também, examinando as escrituras. Senhor, e até então, ajude-me a ser forte, saudável e corajoso. Eu também peço isso na oração dos profetas. Que eu possa ser forte, saudável e corajoso, para continuar trazendo a palavra de Deus, o desejo no meu coração. Não é forte fisicamente, não, é forte na saúde mesmo. Ajude a minha igreja. Abençoa nós todos, Senhor. Somos Deus. Sentimos agora que o teu Espírito está no nosso meio. Cremos que tu responderás nossas orações, pois nós entregamos a ti com a tua palavra para servir pelo resto de nossas vidas, nossos dias sobre cada terra. Eu falo por resto da minha vida, que nós possamos servir o Senhor por resto da nossa vida. Gente, o tempo está passando. Essa vida é passageira. Vamos servir a Deus por resto da nossa vida.
todos os nossos dias nessa terra. A palavra de Deus, ela sara, ela cura, ela liberta, ela te traz renovo. Vamos converter esse hobby seu aí que você tem, que eu admiro, eu comecei a falar, para as coisas de Deus. Não precisa ser parado de fazer seu hobby, não. Eu vou te dar um exemplo. Faz o seguinte, se você gasta lá 1 hora lá no seu hobby todo dia, ou 5 dias na semana, começa gastando com Deus lá pelo menos a metade do tempo. E depois, se você tiver muita fé, tenta gastar igual. Nunca gaste, nunca faça primeiro para o seu hobby, faça primeiro para Deus. Você vai ver como que a sua vida vai mudar para a sua glória. Amém. Ó, Deus abençoe, eu amo como todo o meu coração, porque Ele primeiro me amou. Deus te abençoe, irmão Neville. A congregação diz amém. Eu vou encerrar a live agora também, tá? Deus abençoe vocês aí. Eu queria passar uma coisa que eu passei a fazer. Para mim tá dando muito certo. Pode ser que para você dê também. Eu que eu estou falando com vocês, eu sempre tive dificuldade para levantar cedo. Eu tenho um problema respiratório, a minha saúde não é 100%. A pessoa, se for comparar comigo, eu fico atrás de uma pessoa saudável. Quando eu estou em crise, até para me subir uma escada é difícil para mim, mas eu gosto de fazer as coisas de Deus. Então eu coloquei no meu coração, por isso que eu estou falando com vocês, eu estou precisando trabalhar um pouco essa semana, choveu muito, e eu não tenho capacidade de também ficar trabalhando demais na chuva, que a minha respiração não fica boa e tal. E essa semana melhorou um pouquinho, eu estou querendo tentar ver se eu consigo recuperar essa semana. Então talvez eu não vou trazer a palavra para vocês à noite, eu gosto de trazer e tal, mas sempre eu gosto de colocar em primeiro lugar a parte da manhã. Depois que eu acordo, eu gosto de colocar Deus em primeiro lugar. Eu queria te dar uma receita, não é receita de bolo, uma receita que para mim está dando certo. Pode ser que dê para você. E olha, igual eu estou te falando com vocês, eu não tenho facilidade para levantar cedo, fazer as coisas. Mas eu coloquei no meu coração que primeiro vai vir Deus na minha vida. Então, toda vez quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é lavar meu rosto, tal, acordar, tomo meu café e conversar com Deus, orar, trazer a palavra igual eu faço aqui. Se você conseguisse fazer isso, hoje eu faço 1 hora de live, agora estou fazendo para vocês, eu cheguei a fazer 2 horas, e eu gostava de fazer 2 horas. Só que o TikTok, se eu passar de 1 hora, eu não consigo publicar o vídeo. Então eu diminuí para 1 hora. Mas faça 10 minutos todo dia, 5 minutos. Dedica 5 minutos todo dia para Deus. Todo dia dedica 5 minutos na hora que você acordar. E aí depois você me fala se vai dar resultado ou não. Aí no decorrer do tempo, Deus vai trabalhar com você, você vai e aumenta. Vamos combinar fazer isso? 5 minutos? Eu vou continuar fazendo o que eu faço. Você pode fazer 5 minutos. Tá combinado? Então tá bom. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Você vai sair para trabalhar? Vou. Você tem que trabalhar? Tem. Você gosta de fazer tal coisa? Tá. Não, mas peraí. Eu vou primeira manhã, acordei aqui, pelo menos conversar com Deus um pouquinho. Estou atrasado para sair, não tem problema. Você levanta um pouquinho, levanta 10 minutos mais cedo. Tá combinado, né? Então Deus abençoe vocês aí no nome do Senhor Jesus. E um bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês aí. E eu vou encerrar lá. Fique com Deus.